Irmãos, eu gostaria de, por um instante, a gente pensar na possibilidade de Jesus Cristo, em vez de ele ter vindo há 2000 anos atrás, se ele tivesse vindo hoje, em 2018. Se ele tivesse vindo aqui em Bragança Paulista e nós, a igreja aqui de Bragança, fôssemos o povo dele e que nós estivéssemos naquela posição da expectativa do rei messiânico, do servo de Deus que viria para governar o mundo. Se nós fôssemos aquele povo e Jesus viesse com poder, mostrando os seus milagres, as suas curas, a sua palavra, mas de repente a gente percebesse que Jesus, ele não estava frequentando aqui o nosso meio. Ele começasse a frequentar lugares que a gente nunca imaginaria, lugares que nós mesmos não frequentaríamos. Se ele começasse a se relacionar com pessoas que a gente julga ser indigna, ser estranha, por exemplo, lugares onde a lei não tem tanto rigor, lugares onde predomina pessoas que estão dominadas pelo uso de drogas, álcool, a prostituição. Se Jesus frequentasse esse tipo de lugar e também frequentasse a casa de políticos, por exemplo, que enriquecem às custas do dinheiro público, qual seria a nossa reação diante disso? O que pensaríamos desse homem? Será que ele é realmente o Cristo, o Messias prometido? Ele não deveria ser mais santo, evitar certos tipos de pessoas, lugares, ser mais separado, né, na sua postura? Irmãos, como que a gente se sentiria? E a gente aqui na expectativa, e aquele homem fazendo revelando todo o seu poder, mas andando com pecadores. Será que a gente ficaria incomodado? Porque foi exatamente isso que aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus veio para aqueles que eram seus, seu povo, mas ele não frequentou os lugares dos religiosos, fariseus ali. Ele foi para pessoas excluídas. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje na palavra, em Marcos, no capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Ouçamos a palavra. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." O contexto geral de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho do Rei. É o anúncio do Evangelho do Rei, do Messias prometido, desde o profeta Isaías, há 600 anos atrás. E que esse rei viria para governar e reinar neste mundo. E é proclamando a chegada do reino de Deus que Jesus chama pecadores para que se arrependam dos seus pecados e creiam na mensagem do Evangelho. E nesse trecho, na passagem que a gente leu, Jesus está no início do seu ministério, quando ele ainda está chamando os seus primeiros discípulos. Ele já havia chamado Pedro, André, Tiago e João, e neste momento ele estava chamando mais um de seus discípulos, que é Levi. E percebemos que o foco da narrativa até aqui, de Marcos,
é que ele está querendo nos revelar quem é Jesus e qual é o relacionamento dele com os pecadores. Em Marcos 2, no versículo de 1 a 12, a gente vai ver Jesus, por meio da sua autoridade, por meio da sua palavra, declarando que, de forma bem expressiva e clara, que ele não veio para simplesmente curar enfermidades, doenças, ou simplesmente expulsar demônios e deixar as pessoas num bem-estar aqui neste mundo, mas que ele veio para perdoar pecados. E sem dúvida, quando a gente olha Jesus perdoando pecado, a gente conclui que Jesus é o próprio Deus, que ele é o Filho de Deus, e que agora, quando ele vai chamar Levi para segui-lo, a gente percebe que Jesus, ele, além de se mostrar Deus, ele está mostrando que tipo de pessoa que ele vai perdoar, os pecados de quem Jesus se propõe a perdoar. E ainda no contexto da passagem, vemos o foco de Cristo no ensino a grandes multidões, Jesus saindo para ensinar e pregar a palavra, a mensagem do reino, ao mesmo tempo que ele começa a se levantar grandes oposições dos fariseus, dos mestres da lei, que acabam rejeitando Jesus, e acabam afrontando ele, questionando o seu ensino, questionando as suas obras. E aqueles que deveriam, na verdade, ensinar o povo sobre a lei de Deus são aqueles que estão rejeitando o próprio povo de Deus, os fariseus, os mestres da lei, no caso. E neste caso, o que mais escandalizou os fariseus nesse texto foi o fato de Jesus estar andando com pecadores. E esse andando não é simplesmente de caminhar, mas é algo que significa um relacionamento íntimo, uma amizade que ele estava tendo com publicanos e pecadores. E para o fariseu, que era separatista, ele era santo, ele buscava Deus, ele fazia parte do povo santo de Deus, isso era muito repulsivo, principalmente porque Jesus estava dizendo ser o Messias prometido. Então, como aquele homem que está se dizendo ser o Messias, o nosso grande rei, ele está andando com esse tipo de gente, esses pecadores, e aí, eles... porque, assim, os fariseus, eles criam que os impuros, os pecadores, eles não deveriam nem entrar no templo para adorar a Deus, eles não poderiam nem tocar nesses impuros. Que o Messias, então, deveria se afastar deles e buscar a santidade, como os fariseus acreditavam estar fazendo o que era correto. A gente vê que até no Salmo 1, diz assim, que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. E era exatamente o que Jesus estava fazendo. E assim a gente percebe que parte da rejeição de Jesus pelos judeus se deu por causa de seu interesse na vida de pessoas que eram rejeitadas, estigmatizadas e que eram ignoradas por aqueles que deveriam, na verdade, estar ensinando a lei para eles. Então essas pessoas estavam sendo jogadas de canto. E Jesus, com a sua atitude, ele vem e escandaliza os religiosos, porque ele se compadeceu, ele amou os perdidos. E isso escandalizou profundamente aqueles religiosos. E é justamente essa a glória do Evangelho de Jesus Cristo. É o fato de que a graça, ela escandaliza porque ela salva pecadores. E essa graça, ela escandaliza porque ela chama até os piores tipos de pessoas para o discipulado. Então, no texto, a gente vê que Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Então, quer dizer que Jesus ele estava na casa, pregando a palavra, até que chega aquele paralítico, com aquelas pessoas carregando ele, onde ele tem a oportunidade de se revelar a Deus ao perdoar os pecados daquele paralítico e, ao mesmo tempo, curar aquele homem. Então, a gente... essa história ela dá continuidade àquela outra história. E Jesus, então, ele sai daquela casa. Por que ele sai e vai para a beira-mar? Um lugar mais amplo, um lugar onde as pessoas pudessem acompanhá-lo e ouvir o seu ensino.
Porque o propósito de Jesus ao vir a este mundo não era simplesmente curar, expulsar demônios, mas era pregar a palavra, o reino de Deus, a mensagem do evangelho. Essa era a sua missão. E o que ele ensinava? A gente vai ver em Marcos 1,14, que ele diz que é chegado o reino de Deus. E ele chama as pessoas para o arrependimento dos pecados e para a fé, crer na mensagem, nas boas novas, o evangelho. Então, esse era o propósito de Jesus e ele fazia isso de várias formas. A gente vê nos evangelhos, por exemplo, ele ensinando através de parábolas a mesma coisa, né? O evangelho de Deus. E o texto continua. Passando por ali, viu Levi sentado na coletoria. Passando por ali quer dizer que Jesus ele saiu de Cafarnaum, ele foi até o mar da Galileia, que era a região beira-mar ali onde ele foi pregar, e daí provavelmente ele já estava voltando para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que provavelmente que era uma espécie de quartel-general de Jesus. Era onde Pedro e André moravam e foi onde também Jesus concentrou a maior parte do seu ministério enquanto ele esteve aqui conosco. Então, as pessoas daquela região de Cafarnaum, a beira-mar, elas estavam constantemente ouvindo a mensagem de Cristo, ouvindo o evangelho. E aí a gente pode inferir pelo texto que Levi, ele também já tinha ouvido a mensagem do reino de Deus. E então Jesus estava passando por ali. Ali aonde? Ele estava passando perto de uma coletoria onde ficavam os coletores de impostos, os publicanos, e Levi estava lá fazendo o seu trabalho. Nessa época, a gente tem que saber também que a província ali da Judéia, Galileia, ela era sujeita ao domínio do Império Romano. Então, aquela região era governada por reis locais, né, chamados tetrarcas, a gente vê na Bíblia isso, mas que eles prestavam contas ao imperador romano. E por causa disso, eles tinham uma certa liberdade, né, em algumas questões, por exemplo, religiosas. A gente vê que os judeus poderiam permanecer cultuando a Deus, mas eles teriam que pagar impostos ao Império Romano. E para isso serviam os coletores como os publicanos, né, como o próprio Levi. E a gente vê que tem dois tipos, né, dois tipos de impostos naquela época. Um tipo de imposto era aquele que deveria ser taxado, né, em cima de propriedade, né, em cima, por exemplo, da colheita, do fruto do trabalho deles. Era o imposto sobre os bens que eles tinham. Então, eram impostos fixos, estabelecidos, em que todo mundo pagava diretamente ali aos coletores também de impostos. Mas hoje a gente poderia pensar que tipo de imposto que é esse? IPTU, IPVA, né, imposto de renda mesmo. Mas, além dessas taxas fixas sobre os bens, os judeus também precisavam pagar impostos sobre suas mercadorias, sobre o transporte, sobre, por exemplo, peso. A gente vê também hoje, né, número de eixos que um caminhão passa no pedágio. Naquela época poderia ser o número de patas que a mula deles tinham. Mas havia esse tipo de imposto também, que era uma espécie de alfândega ou um pedágio, né, entre as fronteiras. Então, cada fronteira ali, Galileia, Judéia, então havia postos de coletas que pareciam alfândegas ou pedágios, onde as pessoas que passavam com as suas mercadorias, elas tinham que pagar uma certa taxa. E a gente vê que Levi, ele estava ali. Levi, um nome hebreu, judeu, da tribo de Levi, por exemplo, e que ele era, então, um judeu que cobrava impostos do seu próprio povo. E aí a gente vai ver por que os publicanos eles eram tão odiados pelo povo. Para se livrar desse imposto, algumas pessoas, alguns judeus mesmo, eles poderiam arrendar do império
um posto de coleta de impostos. Por que isso era vantajoso? Porque eles mesmos, eles deveriam sim continuar pagando esse imposto, mas eles teriam uma taxa fixa com o imperador, com o império, com Roma, onde eles teriam que pagar esse valor, por exemplo, 2.000. E o restante, o que eles coletassem a mais disso, poderia ficar com eles. O império deixava para eles usarem como eles quisessem, arrecadarem o quanto quisessem. E qual que é o problema disso? Não tinha limite, não tinha uma regulamentação. Eles poderiam cobrar o quanto eles queriam. Então, o que eles pagavam, os 2.000 que eles pagavam para o império, já pagou. O resto eles poderiam cobrar o quanto eles quisessem, de acordo com o critério deles, para que eles pudessem arrecadando e se enriquecendo. Então eles faziam isso para se livrar de impostos e se enriquecer. Mas eles cobravam de quem? Os judeus? Dos próprios judeus. E por isso eles eram vistos como... eles eram odiados. Eles eram repugnantes para o olho deles. A gente vê, por exemplo, na história de Zaqueu, que ele era muito rico, ele era o maioral dos publicanos, então ele era uma espécie de chefe da coletoria ali, mas que também ele era muito odiado, a ponto de que as pessoas não quisessem, nem que ele estivesse perto ali de Jesus. Os publicanos, eles eram considerados traidores da nação e indignos de adorar a Deus no templo. E a tradição conta que eles eram tão odiados, tanto quanto um samaritano, que era um rejeitado ali, um excluído do povo judeu também, ou de um assassino até. Então, o ódio chegava a esse ponto. E quem Jesus chama? Quando ele está passando ali? É justamente Levi, um publicano. E Jesus diz, siga-me. E aí a gente pode perguntar, quem em sã consciência chamaria para ser seu discípulo um traidor, uma pessoa com a reputação de Levi? E se Jesus era realmente o Messias, por que ele estava chamando um pecador como Levi para ser seu discípulo? Esse era o questionamento do povo naquela época. E para as pessoas de sua época, isso era um escândalo. Mas, da parte de Jesus, isso era graça. O fato de Jesus chamar Levi era demonstração da sua graça. Então a gente viu a perspectiva do mestre. E para Levi, como que foi isso? Levi, o texto fala que Levi levantou-se e o seguiu. Então a gente precisa avaliar o lado de Levi, que no Evangelho de Mateus ele fala que ele é o Mateus. Ele é o Mateus que escreveu o Evangelho. E esse Levi, ele era muito rico e tinha vida ganha. Ele estava ali, ele trabalhava como um publicano, tinha suas riquezas. E do nada não, mas imediatamente, quando Jesus o chama, ele larga a sua profissão, ele abandona o seu posto de coleta, de tal forma que ele não poderia voltar para aquele lugar, para continuar trabalhando ali. Quando Levi ouve a mensagem do Evangelho, muitas vezes, que provavelmente Jesus passou por ali, ele deve ter ouvido, e ele segue Jesus, a gente pode entender que o Espírito já estava incomodando ali o coração de Levi. A partir do momento que Jesus o chamasse, e Jesus conhece o coração dele, nós sabemos que nos Evangelhos também, que Jesus sabe o pensamento, a intenção dos nossos corações, dos corações dos homens, e ele chama, e ele se levanta e segue imediatamente. Ele entendeu que ele precisava se arrepender de seus pecados e crer na mensagem do Evangelho. E aí ele vai e segue o Mestre. Se para Jesus as pessoas olhavam, poxa, ele está chamando um pecador, para Levi, ele sendo um publicano, alguém que estava bem no seu meio, bem de vida, aquilo também foi um escândalo, porque ele largou tudo que ele tinha para seguir Jesus. Então, para as pessoas os amigos de Levi, isso daí foi um escândalo também. Mas diante de Cristo, a atitude de Levi foi uma resposta adequada à graça de Deus.
Então, o cenário até aqui é Jesus chamando Levi e Levi o seguindo. No segundo momento, a gente vê que a graça ela escandaliza ao estabelecer a amizade entre Deus e o pecador, excluindo os religiosos. O texto vai continuar. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Então, Levi, após ele ser chamado, ele convida Jesus e seus discípulos para ir à casa dele, para ir comer, sentar à mesa na casa dele. Mas a gente precisa se atentar para esse detalhe, porque quem que você convidava, quem que uma pessoa convidava para sentar à mesa de sua própria casa? Eles não chamavam qualquer um, eram somente pessoas íntimas, pessoas próximas. Quando a Bíblia fala de estar sentado à mesa, ela quer dizer que eles tinham um relacionamento íntimo, próximo, uma amizade. O que torna a atitude de Judas Iscariotes ainda mais repugnante, porque ele estava sentado com Jesus na mesa da ceia e ele era aquele que haveria de trair, mas também torna mais atraente a declaração e a promessa de Jesus de que um dia haveremos de cear com ele, sentar à mesa com ele. Então a mesa era um lugar muito importante e é importante para nós ainda hoje. E Jesus estava comendo e bebendo com os pecadores. Ele estava à vontade, ele estava confortável com aquela situação. Mas tinha gente que não. Os fariseus, quando eles viram que Jesus estava comendo e bebendo com aqueles pecadores, publicanos, eles ficaram indignados. E perguntaram como que Jesus, que diz ser o Messias, fica se relacionando com essas pessoas, com esse tipo de gente. E na tradição dos fariseus, um judeu jamais poderia se relacionar ou tocar um pecador impuro. A gente vê isso claramente na parábola do bom samaritano, onde uma pessoa ela está necessitada, ela precisa de ajuda ali, está quase morrendo, e aí passa um mestre da lei, passa um levita e eles nada fazem. E aí a crítica de Jesus, e Jesus, o bom samaritano, é aquele que auxilia. Então, na tradição deles, eles não poderiam nem tocar, eles tinham que passar longe de uma pessoa impura. E diz a tradição também que quando os escribas eles iam ensinar esses publicanos, pecadores, era melhor que eles não se aproximassem muito, porque senão eles ficariam impuros também. Então eles se achavam tão santos que eles se separavam a tal ponto. Mas é justamente com os publicanos que Jesus se relaciona, enquanto os religiosos que demonstram um zelo excessivo, né, por sua moralidade, a sua espiritualidade, eles estão de fora, eles não estão à mesa ali com Jesus. E nesse segundo ponto a gente vê que a amizade de Jesus com pecadores era o outro escândalo da graça. O fato de Jesus estar se relacionando com pecadores, né, é aquilo que escandalizava os judeus naquela época. E é justamente isso que a graça faz. Ela nos reconcilia com Deus, ela nos torna íntimos de Deus através de Jesus Cristo mais uma vez. Mas era aquilo que estava incomodando eles. E um terceiro ponto é que a graça escandaliza ao restaurar o pecador arrependido, condenando o orgulhoso que se acha justo. E aí a gente vai para o clímax da história, quando Jesus, percebendo a repulsa dos religiosos, se dispõe a confrontá-los. Os religiosos foram lá e perguntaram para os discípulos. Jesus ouviu e se dispôs a responder aquela pergunta. Em primeiro lugar, Jesus ele começa a sua resposta de forma tão sábia que a gente não poderia esperar menos que isso, mas com uma metáfora, né? Algo que desarmaria aqueles religiosos, desarmaria suas acusações, onde Jesus vai dizer: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E a gente pensa, isso é óbvio. Ninguém pensaria o contrário. Naquela época, ninguém pensaria o contrário. Hoje a gente pode até pensar que às vezes alguém está saudável, vai ao médico querendo fazer um check-up.
né, quer saber se está tudo bem, se tem a possibilidade de ficar doente, de algum câncer, alguma coisa. Mas mesmo assim, a gente procura um médico porque ou a gente está doente, ou porque a gente quer se prevenir de alguma doença que a gente possa vir a ter, uma doença mais grave. Mas também pode ter aquela pessoa que vai dizer assim, eu não preciso de médico. A minha saúde é infalível. Eu nunca fiquei doente, nunca fui internado. Por que eu vou a médico? Eu não preciso. E parece que esse tipo de pensamento é o pensamento dos religiosos. Quando eles diziam, eu sou justo, por que eu vou precisar me arrepender dos meus pecados? Eu obedeço a lei. Por que eu vou ouvir esse Jesus aí que ele está falando? Eu não preciso disso. E aí Jesus conclui, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, a partir da metáfora, a gente vê Jesus fazendo a maior afirmação que a gente poderia ouvir. Que ele é, sim, o médico que cura nossas enfermidades. Mas Jesus é o único que tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Que tem autoridade para perdoar aqueles pecadores. Mas a Bíblia diz que não há justo. Eles falam que eles são justos, mas não há justo. Que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Paulo afirma isso em Romanos. E aí a gente conclui que mesmo todos sendo pecadores, nós também podemos cair no engano e nos convencer de que não somos tão maus assim. E aí, quem se acha um pouco justo já está merecendo a ira de Deus. Só de se achar um pouquinho justo. Mas quem reconhece sua miséria, sua necessidade de uma salvação que venha de fora, que venha de Deus, esse recebe a graça. É isso que Tiago vai falar quando ele fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a graça, ela escandaliza ao condenar justos e ao prometer salvar injustos. Então a graça, ela escandaliza ao condenar justos e ao prometer salvar injustos. A partir disso, a gente pode concluir que Deus, graciosamente, chama pecadores para serem seus discípulos, ao mesmo tempo em que ele condena a justiça própria dos religiosos. E é exatamente essa a glória do Evangelho. O fato de que recebemos a reconciliação e o perdão dos nossos pecados somente pela graça de Deus, não por obras. Uma graça que é revelada em Cristo para a salvação de todo aquele que crê, que tem fé nele. E aí a gente vê a distinção, por exemplo, do cristianismo em relação a todas as outras religiões, onde que somente o cristianismo ele possui o evangelho da graça de Deus, enquanto que religiões, filosofias, ideologias, elas prometem algum tipo de redenção, mas que é uma redenção que ela tem que ser alcançada, que ela tem que ser conquistada pelo esforço próprio. E toda a nossa tentativa, toda a tentativa do homem de salvar a si mesmo é como lixo diante de Deus. Não é suficiente. O que a gente pode fazer? É o que a Bíblia diz como trapos de imundícia. Porque Jesus Cristo é o único caminho. Jesus é o Filho de Deus, que aceita quem reconhece que é pecador, mas que rejeita em seu reino os orgulhosos que se acham justos. A partir disso, a gente pode fazer algumas aplicações para as nossas vidas hoje. Por exemplo, que a partir disso, a gente vai ver que a tentativa de parecermos pessoas boas compete com a graça de Cristo. Então, a tentativa de parecermos que somos justos, que somos bons, que
somos melhores, pessoas melhores. Isso compete com a graça de Cristo, a graça que Ele quer dar a todo pecador, a todas as pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado com a ilusão de achar que a maturidade espiritual significa ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, como os fariseus se achavam, bons e justos. A gente tem que tomar cuidado com a ilusão de achar que maturidade espiritual é você achar que você é bom, que eu sou bom. Porque não importa nosso tempo de conversão, pode ser 10, 20, 30 anos. Basta um dia longe da graça de Deus para lembrarmos quem éramos sem Cristo. E nesse um dia, a gente pode cometer um pecado muito pior do que a gente cometia antes de conhecer Cristo. Porque não somos nós que somos melhores hoje. É porque nós dependemos mais da graça de Deus. À medida que conhecemos Cristo, à medida que dependemos dele, nós somos agraciados e parecemos melhor. Mas não porque há bondade em nós, é porque Cristo habita em nós. É a graça dele que habita em nós. A maturidade também não significa necessariamente errar menos, pecar menos. Ela significa estar pronto para reconhecer os próprios pecados quando confrontado e recorrer ao trono de graça imediatamente, urgentemente. Então, quando a gente vai caminhando com Cristo, não é o fato que a gente está pecando menos. Porque nosso coração, ele é pecador, ele produz ídolos, ele vai nos conduzindo para longe de Deus. Diariamente. Mas é o fato de que nós reconhecemos os nossos pecados e recorremos logo para Jesus Cristo. De modo urgente, eu preciso. Agora, eu pequei, preciso lembrar que isso realmente foi repulsivo e eu preciso de Deus, eu preciso da graça de Deus. É isso que nos torna maduros, é essa rapidez. O fato de pecarmos menos, a gente vai caminhando, a gente vai pecar menos, pode acontecer. Mas isso não quer dizer que nós somos bons. É porque nós dependemos mais da graça. A gente precisa entender isso. Não somos melhores hoje. Nós dependemos cada vez mais da graça hoje. E por isso, nós somos mais parecidos com Cristo. A maturidade também envolve a paciência para com o próximo. Em vez de condenar as ações dos outros, como aqueles fariseus faziam, de condenar os publicanos, os pecadores, nós exercemos mais o fruto do Espírito, a paciência que Deus pode nos dar. Então, a maturidade, ela vai nos levar a exercer essa paciência, longanimidade, o amor ao próximo. Em segundo lugar, o pecador, ele se acha indigno do perdão de Deus. O pecador que se acha indigno do perdão de Deus, ele está mais perto de recebê-lo. Então, se alguém hoje aqui ouve o chamado de Cristo e está falando para si mesmo, poxa, Cristo é tudo isso, mas eu sou indigno, eu não mereço mesmo esse Cristo. Essa pessoa está mais perto de receber essa graça de Deus do que aquele que pensa, não, eu tenho sido bom, até que tenho feito coisas boas para Deus. Esse está mais longe. E recebemos essa graça. E quem quiser aqui, quem ouvir o Evangelho hoje, pode receber essa graça. E o que é o Evangelho? Para nós, revelados plenamente, é Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, por causa dos nossos pecados, para que nos perdoar. Mas é o Cristo que também, pelo poder de Deus, ressuscitou. E hoje vive, hoje reina e está aqui conosco hoje. Esse é o Evangelho de Cristo que nós cremos, a partir de que a gente se arrependeu dos nossos pecados e cremos. Cremos nesse Evangelho. Em terceiro lugar, o cristão vive na confiança de que a graça de Deus é suficiente. E aí a gente vê a importância de memoriais, de modo geral, e a gente tem um memorial que a gente todo mês observa e que a gente celebra, que é a mesa do Senhor, a ceia.
a gente tem um momento todo mês onde a gente pode recordar que Cristo, ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue para que ele pudesse perdoar os nossos pecados. E é nesse momento, como um memorial, que a gente pode recorrer novamente, a gente pode reconhecer novamente os nossos pecados diante de Deus, quem nós éramos antes de conhecermos a Cristo, o pecado que habitava em nós. Mas também é nessa mesa que a gente lembra do perdão que recebemos pelo sangue de Cristo. Então, não importa a gravidade dos nossos pecados, porque é suficiente saber que temos paz com Deus em Cristo e somente nele. Por isso, irmãos, a gente precisa parar de lutar com Deus. A gente precisa parar de achar que a gente é bom, que a gente faz algo de bom para Ele, e reconhecer os nossos pecados. Reconhecer aquilo que o afronta, que há em nós, e a gente se humilhar diante de Deus. Porque esse é o único jeito da gente receber essa graça que é necessária para continuarmos firmes e esperançosos até o dia que Ele vai retornar, Ele vai nos resgatar, e que estaremos para sempre com Ele, e não condenados pelos nossos pecados. Enquanto a gente não está na glória com Cristo, a gente caminha pela graça. Essa graça que escandaliza o mundo, escandaliza os religiosos, mas é a graça que nos salvou. Vamos orar?